A primeira pessoa que eu tentei convencer foi a delegada. Depois, foi minha terapeuta. E por último, os pais da Letícia. Só que ninguém, absolutamente ninguém, entendeu o que eu quis dizer quando falei que ele não travou de medo, nem de raiva. O rosto dele travou como quem perde o comando da própria cara. Ficou ali, parado, sem piscar, sem tremer. E com um olhar que eu nunca mais vou esquecer. Não sou do tipo que vê coisa onde não tem. Sou técnica de laboratório. Trabalho com laudo, com dado, com comparação de resultados, não com sensação. Mas eu tenho certeza, alguma coisa naquele homem não era certa. E não era só um detalhe. Era o conjunto todo, só que todo torto. Eu fiquei 2 anos sem entrar em aplicativo nenhum. Tinha saído de um relacionamento que terminou do jeito mais sem graça possível. Ele foi embora sem explicação e eu fui me acostumando com o silêncio dele. Depois daquilo, minha cabeça entrou numa fase estranha, tipo um modo econômico emocional. Até que, num final de plantão, uma colega me mostrou o Tinder no celular dela e ficou mexendo no meu também. Fez o perfil rapidinho. Colocou 3 fotos minhas, colocou que eu morava em Uberaba e deixou a bio em branco mesmo. Eu só fui ver isso tudo direito 2 dias depois. Na terceira madrugada, eu dei de cara com o Vinícius. As fotos eram quase todas em preto e branco. A primeira era ele encostado num carro escuro, com uma jaqueta que parecia a cara. A segunda era ele num corredor com teto de vidro, olhando para o lado. Na última, ele estava com o rosto meio virado, mas dava para ver que ele era bonito, de um jeito frio, cortado. A biografia dele era simples. Prefiro conversa de verdade à enrolação. E eu dei match. Ele respondeu às 02h16 da manhã. O papo não foi engraçado nem espontâneo, mas ele era interessante, direto. Falava como quem estava sempre com a resposta pronta. Dava a sensação de que nada surpreendia ele. O estranho é que ele só aparecia online de madrugada, tipo, sempre depois da meia-noite. Eu tentei conversar em horários normais. No dia seguinte, nada. Mas era só dar 1 da manhã que aparecia a notificação com mensagem dele. Você trabalha à noite? Perguntei uma vez. E ele disse que sim, que era autônomo e fazia serviço de entrega em horário alternativo, por conta da cidade ser mais vazia. Parecia plausível, só que ele nunca entrava em detalhes. Nunca falava de amigos, de família, de nada. Mesmo assim, ele foi me convencendo de que era um cara reservado, só isso. O primeiro encontro foi num domingo de madrugada. Eu tinha dito que não me sentia segura saindo naquele horário, e ele sugeriu me buscar de carro num ponto de Uber. Disse que só ia se eu quisesse, sem insistência nenhuma. Tão educado que pareceu confiável. O carro era simples, escuro, com um cheiro fortíssimo de pinho. Tinha uns adesivos colados no vidro traseiro, mas colados por dentro, como se fossem lembrança de algum evento ou coisa antiga. Ele foi calmo o tempo todo. Dirigiu devagar. Não tentou encostar em mim nem puxar papo demais. Conversava baixo, pausado, mas parecia que ele estava copiando um jeito educado de ser, tipo imitando alguma coisa que viu dar certo com outras mulheres. Ele me deixou em casa umas 2 horas depois, e antes de eu subir, olhei o perfil dele no app. Tinha apagado todas as fotos, mas no chat ainda estava ali mandando "chegou bem", com pontuação perfeita. Aquilo me deu uma sensação esquisita, como se eu tivesse falado com alguém que não queria ser visto. 2 semanas depois, ele me chamou para ir no apartamento dele. Disse que estava tentando sair menos, descansar melhor, que seria tranquilo. Demorei para topar, mas acabei indo. O prédio era estranho. Ficava nos fundos de uma igreja antiga, com uma rua estreita que dava a sensação de beco. Pouca iluminação, nenhum porteiro. O apartamento dele era no 3º andar, e quando eu entrei, foi como se eu tivesse entrado num cenário de algo que ainda não estava pronto. Tinha tudo, mas só o mínimo. Geladeira, cama, sofá, mas nenhuma decoração.
Nenhum quadro, nenhuma lembrança. Na cozinha, só uma caneca, um copo e 2 talheres. No banheiro, tinha 2 escovas de dente, mas só uma toalha pendurada. E o pior, no quarto dele, tinha uma câmera de segurança no teto, bem em cima da cama. Ele disse que era do antigo morador que ainda ia tirar, mas parecia nova, virada para baixo, sem luz. Mas não tinha como saber se estava desligada mesmo. Eu devia ter ido embora ali. Mas como nada estava fora da lei, nada era direto, eu fui racionalizando tudo, colocando na conta de um homem estranho, só isso. Foi só semanas depois, numa noite em que ele não respondeu, que eu resolvi procurar o número dele no Google. Não apareceu nada, nenhuma menção, nenhum cadastro, nenhum comentário. Aquilo me acendeu um alarme. E foi aí que o perfil dele sumiu do Tinder. No dia seguinte, ele voltou a me chamar por mensagem de texto. Disse que estava desconectando, que às vezes o app desativa a conta quando muda de número. Mas aquilo não fazia sentido. Eu nunca falei nada sobre ele trocar de número. No fim da conversa, ele me chamou pelo meu nome completo. E eu travei, porque eu nunca falei meu nome inteiro para ele. Quando eu perguntei de onde ele tirou, ele respondeu: "Ué, estava no cadastro da farmácia quando a gente comprou aquele repelente. Lembra? Mas a gente nunca entrou em farmácia nenhuma. Nunca." Depois dessa noite eu me afastei. Fui cortando aos poucos. Parei de responder, bloqueei, tirei as notificações. Por um tempo, achei que tinha dado certo. Até uma madrugada em que o interfone tocou insistentemente. Era 03:40 da manhã. Tocava, parava. Tocava, parava. Peguei o celular e entrei no app das câmeras do prédio. Na câmera do portão, dava para ver um homem parado, totalmente imóvel, olhando direto para a lente. Só olhando, sem piscar, sem andar. Eu não conseguia ver o rosto com nitidez, mas eu senti na mesma hora que era ele. A postura era dele, a forma de ficar parado era dele. Não desceu ninguém. A campainha parou. E depois, silêncio. Na noite seguinte, recebi uma ligação de número restrito. Não atendi, mas a caixa postal gravou. A voz dizia: "Você queria conversa de verdade, agora é comigo." Na manhã seguinte, eu pedi folga. Não consegui dormir o resto da madrugada. Fiquei com o celular na mão até o sol bater na janela. Não tinha mais dúvida. Eu tranquei a porta com tudo o que tinha, virei a cômoda contra ela e sentei no chão, meio zonza, tentando pensar. A voz da mensagem não era exatamente igual à dele, mas tinha aquele mesmo ritmo estranho, aquela forma de falar como se estivesse lendo algo escrito antes. Mandei o áudio para uma colega do laboratório, a única que sabia por alto da história. Ela ouviu, ficou muda e me disse para ir direto na delegacia. E foi o que eu fiz. Cheguei lá suando frio com o celular tremendo na mão. Mostrei tudo. O histórico de conversas, os prints, o vídeo da câmera do prédio. A delegada ouviu. Disse que ia acionar a equipe de cybercrimes, verificar se dava para rastrear algo pelo número ou pelo IP usado no aplicativo. Mas ela já foi avisando que sem ameaça direta ou invasão, era difícil abrir inquérito e que o perfil provavelmente era feito com dados falsos. Foi só depois que ela falou uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça. "Você teve sorte. Esse tipo de pessoa só precisa de um sinal verde, um só." Na semana seguinte, minha terapeuta insistiu para que eu colocasse isso no papel. Disse que o trauma não ia embora sozinho e que nomear os acontecimentos ajudava a tomar de volta o controle. Comecei a escrever, mas parei no meio, porque o que mais me deixava inquieta era a dúvida. O que ele queria, afinal? Por que tanto esforço para manter contato com alguém como eu, que nem mostrava tanto interesse assim? E foi aí que a resposta apareceu. Não por mim, mas por uma coincidência assustadora. Foi num café do laboratório. Uma das meninas novas, que veio transferida de outro posto, estava contando de uma ex-funcionária que sumiu do nada. Letícia. Trabalhava na coleta. A história era mais ou menos assim.
Ela conheceu um cara no Tinder uns meses antes. Falava pouco sobre ele, mas mencionava que ele era quieto demais. Disse que tinha olhos muito claros, mas que nunca olhava diretamente para ela. Numa sexta-feira, ela saiu mais cedo e nunca mais voltou. O celular dela foi encontrado dias depois, desligado, numa mochila largada num ponto de ônibus. O caso não teve repercussão. A polícia investigou, mas não conseguiu seguir nenhum rastro. Eu perguntei mais detalhes, meio fingindo curiosidade boba. E foi quando ela disse que, na época, uma amiga da Letícia chegou a mostrar o perfil do tal cara para tentar identificar. Mas a conta já tinha sumido. E o nome que ele usava não era Vinícius, era Gabriel. Fui para casa com as mãos suando. Naquela noite, mesmo tremendo, entrei no Tinder com um chip novo que eu tinha guardado numa caixinha velha de celular. Fiz outro perfil. Usei uma foto de longe, bio falsa, idade diferente. E deixei o app rodando a madrugada toda. Por volta de 02:10, um perfil apareceu. Foto em preto e branco, rosto parcialmente virado, texto minimalista. Prefiro silêncio a qualquer coisa barulhenta. Nome, Rafael. A descrição era quase idêntica à do Vinícius, mas era outra conta. E dava para sentir que era a mesma pessoa. O mesmo tipo de frase, a mesma ausência de emoção no olhar, o mesmo padrão de horário, o mesmo jeito de parecer que estava escondido atrás de algo. Eu dei match. O perfil sumiu minutos depois. Voltei à delegacia no outro dia. Falei tudo o que descobri. A delegada me ouviu com mais atenção dessa vez e pediu para eu relatar com calma. Ela me disse que perfis assim, quando rastreados, muitas vezes vêm de servidores externos, que não tem como saber se a pessoa está na cidade, no estado ou até no país. E que no caso da Letícia, nada indicava arrombamento nem violência visível. Ela simplesmente desapareceu. Sabe o que é pior? É saber que talvez ele nem tenha se interessado por mim. Talvez só não tenha escolhido ainda. Talvez só estivesse esperando, observando. Depois disso, instalei grade nova na janela, troquei a tranca da porta, mudei o caminho para o trabalho. Nunca mais entrei em aplicativo nenhum. Ainda acordo às vezes no meio da madrugada com a sensação de que tem alguém parado do lado de fora, olhando para cima. E sempre que penso nisso, me lembro do que vi na câmera naquela noite. Aquela imagem parada, aquela figura reta, olhando direto para a lente, sem piscar, sem medo de ser visto. Eu sei que tem gente que vai ouvir esse relato e pensar que eu estou exagerando, que eu estou querendo chamar atenção, ou que isso tudo pode ser só uma sequência de coincidências. Mas tem uma coisa que ninguém pode tirar de mim: aquele rosto, a forma como ele travou, como se a alma tivesse saído e esquecido de avisar o corpo, como se o que sobrou ali nunca tivesse sido humano para começo de conversa. Eu nunca levei muito a sério esses aplicativos. Entrava, dava uma olhada, conversava com uma ou outra pessoa, mas quase sempre desistia no meio do papo. A verdade é que eu sempre achei que quem marca encontro com desconhecido em shopping é quem quer evitar perigo. Vai para lugar público, fica de olho, escolhe restaurante com gente em volta. Só que agora, pensando bem, foi isso que me fez ir. Ela parecia comum. Tatiane, perfil com poucas fotos, nada apelativo, nada forçado. Uma no espelho, uma sentada numa praça, outra tomando café. Não tinha bio dizendo muito, era tudo direto. E as mensagens dela também, frases curtas, sem muito emoji, mas simpática. Sempre respondia no fim do dia, como se estivesse ocupada. Foi ela quem sugeriu: vamos no cinema do Iguatemi, terça, sessão das 19 horas. Depois a gente toma um café no meu AP, é aqui perto. Eu fiquei até surpreso, porque geralmente é o cara que puxa isso, né? Mas achei prático.
E terça-noite, shopping vazio, parecia de boa. O filme foi normal, a gente assistiu aquele suspense novo e ela ficou o tempo todo com a perna cruzada, bem ereta, sem encostar na poltrona. Não era fria, mas era muito contida. Não dava risada, nem fazia comentário. Só olhava para o filme e para mim, às vezes, como quem estava medindo alguma coisa. Na saída, eu naturalmente virei para ir em direção à escada rolante, mas ela segurou no meu braço, de leve, e disse que preferia sair pelo elevador de serviço. Eu estranhei, até brinquei. Quer fugir da multidão das escadas rolantes? Ela respondeu com um sorrisinho rápido. Não gosto de lugar com muita gente atrás de mim. Eu ri. Entrei com ela no elevador cinza, com aquelas lâmpadas brancas meio trêmulas. Só nós dois. E quando o elevador desceu, ele deu uma travadinha entre os andares. Aqueles 2 segundos que o coração dá um salto. Ela nem se mexeu, só virou para mim e perguntou: "Você tem claustrofobia?" Aquilo já me incomodou. Não era o que você espera de alguém tentando quebrar o gelo. A porta abriu com um estalo e eu percebi que não estávamos no andar comum do shopping. Era um corredor estreito de cimento com uma porta de ferro na frente, sem placas, sem ninguém passando. Ela tirou um cartãozinho do bolso e destrancou a porta como se já tivesse feito aquilo outras vezes. Saída de funcionário, mais rápida. A gente saiu numa rua lateral. Fomos andando por uns 10 minutos até uma rua meio escura, cheia de prédios antigos, com portões baixos e calçada esburacada. O apartamento dela era num prédio sem identificação. A entrada era por uma grade lateral e a porta do AP não tinha número, nenhuma placa, nada. Lá dentro, tudo parecia limpo, mas desconfortável. Tipo cenário de loja de imóveis, sabe? Tinha móveis, mas sem vida. Os quadros estavam virados para a parede. A estante estava vazia. Um rádio tocava chiado, sem música nenhuma. Ela ofereceu café. Eu aceitei. O gosto estava normal, só que depois de uns goles, senti uma dormência leve no rosto. Tipo quando você volta do dentista e o efeito do anestésico ainda está pegando na bochecha. Eu comentei. Ela só disse: "Relaxa, deve ser o ar seco daqui. Sempre acontece." Na hora, eu não pensei que fosse algo grave, mas aquilo ficou comigo. Ela foi ao banheiro e foi aí que eu escutei um barulho diferente, um som seco, tipo de plástico pesado arrastando no chão. Fui andando devagar até o corredor e percebi que uma das portas estava trancada com um cadeado por fora. No chão, saindo por baixo da porta, tinha uma quina de colchão, velho, gasto, e uma câmera caída no canto da parede com o fio meio torcido, como se tivesse sido arrancada. E tinha mais uma coisa grudada na parede, um papel com nome escrito a caneta e uma altura do lado. Embaixo, só um número rabiscado. 0,23. Foi aí que meu corpo gelou. Meu primeiro instinto foi sair dali. Falei alto que meu pai estava me ligando, que tinha dado um problema na casa dele. Ela saiu do banheiro, olhou para mim e falou com a voz baixa: "Se você sair agora, vai ter que ir pelo portão de trás. Mas eu não tô mais com a chave." Comecei a suar. Fui até a porta, tentei abrir e vi que tinha um trinco por fora, igual aqueles de portão de garagem, mas virado para dentro e travado. Fui pegar meu celular para ligar e a tela estava completamente preta, como se tivesse desligado sozinho, coisa que ele nunca faz. E eu juro que deixei ele em cima da mesa da sala, com a tela acesa. Alguém desligou. Voltei para o corredor e ouvi um som que me travou na hora. Um sussurro, fraco, vindo da porta trancada. Aproximei o ouvido e escutei: "Me ajuda. Eu sou o de sábado. Você é o de terça?" Fiquei paralisado, o corpo inteiro em choque, e foi aí que ela apareceu atrás de mim, calmamente, com um copo de água na mão. Sem levantar a voz, falou: "Agora não faz sentido você tentar entender. Só bebe mais um pouco e senta um pouco. Já vai dar meia-noite."
Eu não sei te explicar exatamente o que me fez não reagir ali na hora. Não sei se foi medo, se foi a dormência que ainda estava no meu rosto, ou se foi o jeito como ela falou. Era uma frase estranha, mas o tom dela era como quem repete algo já treinado, como quem diz para uma criança doente que o remédio vai passar logo. Ela segurou o copo, estendeu de novo. Eu só balancei a cabeça e disse que precisava sair. Disse com a voz trêmula mesmo, sem fingir mais nada, e ela não insistiu. Só olhou para mim e falou de novo. Não tem mais chave comigo. Dei meia volta e fui direto para a porta da frente. Tentei puxar a tranca de novo, mas ela era por fora. Corri para a janela da sala. Era daquelas basculantes, estreita, que mal dá para passar um braço. A rua era vazia, só com os postes jogando aquela luz amarela e torta. Nenhum carro passando. De repente, escutei um barulho vindo do quarto trancado. Mais forte agora, como se alguém tivesse chutado ou batido na porta por dentro. Eu me afastei. E aí, no reflexo, olhei para ela. Ela estava em pé no corredor, olhando para frente, sem piscar, com o mesmo sorrisinho controlado de antes. Os ombros retos, como se ela estivesse esperando algo. Naquele momento, meu corpo inteiro entrou em alerta. Tudo parecia silencioso demais. Fui para a cozinha tentando achar uma faca, uma ferramenta, qualquer coisa. Abri gavetas e armários e só encontrei uma esponja seca e 2 colheres. Nem panela tinha, nem alimento. A geladeira só tinha uma jarra d'água e um pacote fechado de algodão. Tentei abrir a porta dos fundos. Trancada com uma tranca dupla, daquelas que giram por dentro e por fora. E o trinco não tinha chave. Era tipo soldado, fixado na porta, feito para não abrir. A essa altura minha visão já estava embaralhada. Não sei se foi o café, se foi o medo, se foi os dois. Tentei ligar o celular mais uma vez, apertando o botão com força, mas nada. Nenhuma luz, nenhum sinal. Comecei a gritar, não de desespero, ainda, mas chamando. Tem alguém aí? Tem alguém nesse quarto? E aí veio. A mesma voz fraca de antes, só que agora mais perto da porta. Ela não deixa sair. Ela espera dar meia-noite. Fiquei paralisado. Tatiane encostou na parede do corredor. Encostou mesmo, como se fizesse parte da estrutura. Como se tivesse voltado para o lugar de onde veio. E disse, falta pouco. Foi nessa hora que o terror virou urgência. Eu já não queria entender, só queria sair. Corri até o banheiro e fechei a porta. Comecei a bater no vidro da janelinha de cima com a parte de metal da torneira. Estilhacei. Meti o braço com tudo, cortei. Senti o sangue quente escorrendo pelo cotovelo, mas continuei forçando até abrir um buraco suficiente para ver a rua. E o que eu vi lá fora? Nada. Rua deserta. Só um vira-lata deitado perto do portão. E nenhuma alma viva. Me encostei na parede, tremendo. Comecei a apagar. Aquela dormência virou torpor. Era como se eu tivesse sendo puxado para um sono que não era meu. E antes de tudo escurecer, eu só escutei ela fechando a porta do banheiro por fora. Ela não trancou, só encostou. Mas fez isso com a ponta do pé, como quem fecha um armário. Apaguei ali mesmo, no chão frio, com o braço cortado e a cabeça latejando. Acordei com um latido de cachorro. Não sei quanto tempo depois. Quando abri o olho, já estava claro, e eu estava jogado num terreno baldio cheio de entulho. As roupas rasgadas, sem meu celular, sem carteira, sem nada. A única coisa que me lembro nítido é o gosto metálico na boca e o braço latejando. Me levaram para o hospital. Fui atendido por um enfermeiro que perguntou meu nome umas 3 vezes porque eu falava enrolado. E quando consegui explicar onde eu tinha estado e o endereço que lembrava, chamaram a polícia. Eles foram até o prédio e o porteiro disse que aquele apartamento estava vazio há meses, que ninguém subia lá, que nem água tinha ligada. Não tinha mobília nenhuma dentro, nem quadros, nem cama, nem rádio, nada. O que me quebrou foi quando o policial me perguntou: "Você lembra a cara dela?" E eu travei,
porque não lembro mais direito. Só lembro do sorriso. Não era feio nem forçado, era repetido, como uma expressão de quem aprendeu a fingir calma para não gerar resistência. Desde então, eu nunca mais entrei num shopping sozinho. Nunca mais aceitei café de ninguém. E nunca mais instalei aplicativo de encontro nenhum, porque até hoje eu não sei o que ela era. Só sei que, naquela noite, eu fui o de terça. Eu sei exatamente o momento em que eu devia ter dito não. E não foi quando ela pediu a chave. Foi bem antes. Foi quando ela demorou uns 15 minutos no banheiro. E eu simplesmente fingi que não percebi. A gente se acostuma a ignorar os sinais, né? Principalmente quando a carência fala mais alto que o instinto. E eu vinha de uns meses bem solitários. Poucos trabalhos, uns rolos mal resolvidos, uns silêncios pesando demais. A vida estava morna. E aí apareceu a Daniele. Foto discreta, sorriso contido, cabelo preso com aquele coque meio bagunçado que parece despretensioso. Nada chamativo. E justamente por isso, chamou minha atenção. A bio dela dizia: sou mais silêncio do que barulho, mais verdade do que performance. Tão diferente das outras que apareciam no app que eu fiquei curioso. Conversa vai, conversa vem. Ela não puxava assunto estranho, não fazia graça forçada, nem jogava charme exagerado. Era direta, mas parecia leve. Disse que era advogada, morava perto do centro, que estava num recomeço difícil depois de um relacionamento traumático. Fui abrindo espaço, como quem não quer nada. Depois de uns 4 dias de conversa, não muito intensa, mas constante, ela sugeriu um café. Marcamos num lugar que eu já conhecia bem, perto da Rua da Aurora. Fui com aquele frio na barriga, mas tentando manter a pose de tranquilo. Ela chegou pontual. Camiseta clara, legging preta, mochila pequena nas costas. Andava como quem não quer chamar atenção. Mas mesmo assim, chamava. A conversa foi leve. Ela falava baixo, com um jeito quase envergonhado, mas olhava nos olhos com firmeza. Me contou que passou por uma fase complicada, que só agora estava começando a se permitir sair de novo. Disse que só confiava em homens que respeitavam espaço. E aquilo me pegou, porque eu sempre tentei ser esse cara, que não força nada, que ouve, que espera. Saí do encontro me sentindo escolhido, valorizado. Na segunda vez que a gente se viu, ela topou subir na minha kitnet. Não foi nada demais. A gente ficou conversando, ouvindo música. Ela olhava cada cantinho da casa, mas sem parecer invasiva. Comentou da sacada estreita, do ventilador de teto, do cheiro do incenso que ainda estava aceso. Em um momento ela disse que precisava ir ao banheiro. Eu falei onde era e segui mexendo nas fotos que eu estava editando no notebook. Só que ela demorou. Muito. E quando voltou, veio com os olhos marejados. Disse baixinho: faz tempo que eu não me sinto segura num lugar. Eu só balancei a cabeça e sorri, meio sem saber o que responder. Uns 3 dias depois, ela me mandou uma mensagem à tarde. Dizia que a colega de AP ia viajar e que ela estava com umas coisas que precisava guardar por uns dias. Será que dá para deixar aqui? Ela perguntou. Minha primeira reação foi desconfiar, mas logo em seguida me senti meio bobo por isso. Ela não estava pedindo para morar aqui. Era só uma cópia da chave, por 2 dias, para guardar umas coisas. Você pode deixar numa caixinha e me devolver quando quiser. Eu só não quero deixar no trabalho, ela disse. E eu acabei cedendo. Coloquei a cópia da chave num envelope, deixei em cima da mesa e ela pegou mais tarde sem nem subir. Na noite seguinte, eu fui cobrir um aniversário num buffet. Cheguei de volta em casa quase 2 da manhã. A porta estava entreaberta. E aí foi como se tudo dentro de mim congelasse. Entrei devagar, achando que podia ter deixado mal fechada. Mas o cenário não batia. Tudo revirado, algumas gavetas abertas, as de roupa, a da cozinha.
Mas o mais estranho era a de remédios. Vazia. Só a de remédios. Nenhum eletrônico levado. Nada de câmera, notebook ou lente. Só o que estava dentro daquela gaveta. Um calmante que eu usava para dormir nos dias de crise. Um anti-inflamatório. E uns comprimidos de uso controlado que eu nunca mais tinha tomado. Na hora, pensei em chamar a polícia. Mas depois, fiquei achando que talvez tivesse sido alguém tentando roubar e fugiu ao me ouvir chegando. Enfim, acabei não fazendo boletim. Botei a culpa na minha cabeça e fui dormir. 2 dias depois, acordei com batidas na porta. 2 policiais, fardados, sérios, perguntando por Felipe Ramos. Uma mulher, Daniele Souza, diz que você invadiu a casa dela, colocou algo na bebida dela e depois filmou tudo. Na hora eu ri, nervoso. Achei que era algum engano, um golpe, sei lá. Disse que nunca estive no apartamento dela. E aí eles mostraram uma imagem de câmera de segurança. Era eu, carregando uma sacola preta, saindo do prédio onde, segundo ela, eu teria cometido o tal crime. A imagem era real, mas a sacola era minha. E aquilo foi de um dia comum, depois de pegar uns impressos. A acusação era pesada. E tudo estava desenhado para parecer que eu era culpado. Mas foi a perícia que salvou minha pele. Eles não encontraram vestígio nenhum meu na casa dela. Nenhuma digital, nada de DNA. Por outro lado, encontraram resquícios do mesmo calmante na minha caneca de café. A que ela usou aqui. Além disso, cabelo dela no banheiro e um fio longo no meu travesseiro. Aconteceu o contrário do que ela planejou. Ela quis inverter a culpa, plantar as provas aqui para depois me transformar no vilão da própria casa. E eu só percebi tudo, tarde demais. A partir do momento em que a perícia confirmou que as provas estavam na minha casa, a ficha caiu. Ela não só tinha vindo aqui com tudo planejado, ela já tinha escolhido o cenário, os produtos que ia usar, até o que ia dizer depois. Aquele dia em que ficou tempo demais no banheiro, foi o tempo que ela precisou para colocar as substâncias na caneca, mexer nas minhas coisas e talvez até esconder um fio de cabelo no meu travesseiro. Ela não veio me conhecer. Ela veio plantar, veio montar um palco. Quando o delegado disse que, por sorte, o laudo não indicava sinais de substância no organismo dela, eu percebi o que ela queria de verdade. Ela não queria justiça, ela queria o estrago. Ela queria uma acusação que colasse só o suficiente para me arrebentar por dentro. E eu fiquei pensando, e se tivesse colado? E se eu tivesse apagado alguma câmera, limpado a casa, feito qualquer coisa que pudesse parecer tentativa de encobrir? E se ela tivesse conseguido simular os sintomas, se levado direto para o hospital, com a chave da minha casa no bolso e a versão já montada? Talvez hoje eu estivesse preso, respondendo por algo que nem passou pela minha cabeça. Depois que fui oficialmente liberado, procurei por ela. Claro que procurei. Não era só raiva, era necessidade de entender o que eu representei para ela. Porque para mim, ela tinha sido uma pausa, uma esperança. Descobri que o prédio que ela dizia morar tinha sido demolido há quase 1 ano. Uma senhora da vizinhança até comentou que ali já foi ponto de um escritório informal, mas que ninguém morava naquele número há muito tempo. O número de telefone que ela usava caiu direto na caixa postal. O perfil no Tinder sumiu. E, diferente da maioria, não dava para puxar com o mesmo nome. Provavelmente era falso também. Fui falar com amigos próximos. Um deles me perguntou se eu tinha certeza de que ela existia mesmo. Outro sugeriu que eu contratasse alguém para ir atrás. Mas quanto mais eu pensava nisso, mais me dava um nó na garganta. Porque o que me doía de verdade não era só o golpe. Era ter sido escolhido. Ela me escolheu. Entre tantos, ela me achou ideal. Alguém com casa própria, sozinho, com poucos vínculos e carente o bastante para ceder. Eu fui o cenário perfeito.
E isso me destruiu de um jeito diferente. Durante um tempo, eu não consegui mais entrar no Tinder. Nem por raiva, nem por medo. Eu sentia nojo de mim, da minha ingenuidade e da ideia de que outras pessoas talvez estejam sendo usadas agora da mesma forma. Hoje em dia, eu ainda tenho receio de abrir a porta. Não estou falando metaforicamente, não. Porta mesmo. Se toca alguém que eu não estou esperando, meu coração já vem na garganta. Tem dia que eu olho para minha caneca de café e fico imaginando se ela tivesse colocado a substância para mim ali e se o plano dela fosse me apagar mesmo. Mas aí eu volto para o que mais me atormenta. Ela não precisava que eu sumisse. Ela só precisava que parecesse que eu fiz algo horrível. E isso ela quase conseguiu. É difícil contar essa história sem parecer fraco ou burro. Mas hoje eu conto porque eu sei que não fui o único. Eu recebi mensagem de um conhecido que passou por algo parecido. Uma mulher que pedia fotos de documentos e dizia que queria confiar antes de encontrar. 2 dias depois, ele foi acusado de tentativa de estelionato por alguém que usou o CPF dele. Essas histórias acontecem e se repetem. Só mudam os rostos. Então, eu deixo aqui o alerta para quem escuta esse canal. O perigo hoje em dia não vem mais só no grito, no empurrão ou na força. Às vezes ele vem sorrindo, ouvindo, aceitando tudo. Às vezes o perigo pede licença, entra na sua casa, guarda um item qualquer e depois te transforma na coisa que você mais teme. Eu fui vítima de algo que parecia afeto, mas era estratégia. O Tinder, nesse caso, não foi um cupido, foi a armadilha. E a armadilha quase me devorou por completo. A primeira coisa que ele fez quando entrou aqui foi tirar o tênis. Eu lembro disso como se fosse agora. Nem me deu tempo de pensar. Ele encostou na porta, olhou em volta, viu que era uma casa simples e foi tirando o tênis. Colocou do lado da estante e falou que não gostava de entrar de sapato em casa. Nem era a casa dele, era a minha. Na hora eu achei fofo, educado, cuidadoso. Depois que tudo aconteceu, eu fiquei pensando se ali já não foi o primeiro aviso de que ele não ia sair mais. O nome dele era Hélio. A gente se conheceu pelo Tinder, mas não foi nada apressado. Eu demorei umas 2 semanas trocando ideia com ele antes de marcar qualquer coisa. E olha que, nessa época, eu estava carente mesmo. Tinha terminado um negócio arrastado. Meus plantões estavam pesados. E janeiro aqui em Campo Grande é aquele calor que deixa tudo meio mole, meio solitário. Hélio era diferente dos outros caras. O perfil dele não tinha frase de efeito, não tinha selfie de academia. Ele usava camiseta branca, sorria de lado e falava como se já me conhecesse há muito tempo. Dizia que trabalhava com informática, morava com um tio idoso e que gostava de fazer as coisas no ritmo dele. No sábado, eu chamei ele para vir aqui. Pedi uma pizza, deixei a porta entreaberta, passei perfume, tirei o ventilador do quarto e deixei na sala. Quando ele chegou, achei ele até meio quadrado, sabe? Nada de malícia no olhar. Cheiroso, calmo, sem ficar me tocando demais. Ele comia devagar e entre uma mordida e outra me contava umas histórias da infância. Dizia que me achava parecida com a mãe dele, antes das coisas piorarem, como ele dizia. Era uma forma esquisita de elogiar, mas na hora eu só pensei que talvez ele fosse só um cara machucado querendo recomeçar. A noite foi normal. Ele dormiu aqui, eu deixei. E no outro dia, quando acordei, ele já estava de bermuda. Uma bermuda minha. Falou que a dele tinha suado demais e que lavou no tanque cedo, porque não queria deixar cheiro ruim dentro de casa. Casa, ele falou, não sua casa. Fiquei sem reação. Ele estava na cozinha lavando louça. Depois, arrumou a cama. Ainda empurrou a geladeira um pouco para o lado e falou: assim fica melhor para abrir a porta sem bater no armário, né? Meu corpo inteiro queria dizer que ele estava indo longe demais,
mas minha boca ficou muda. Porque é isso que acontece com a gente. A gente não quer parecer mal educada, não quer ser grossa, ainda mais com alguém que parece estar só querendo ajudar. À noite ele ficou de novo. Eu deixei, mas dormi desconfortável. No terceiro dia, eu fui trabalhar e quando voltei, ele ainda estava lá. Tinha comprado sabão em pó, trocado o pano de prato e reorganizado os potes no armário. Me entregou uma folha dobrada com meu nome em caneta azul. Fiz um cadastro seu como minha dependente no plano, só para facilitar caso precise de qualquer coisa. Pode ser? Eu ri. Ri de nervoso. Falei que não precisava. Ele me olhou firme e falou: se alguém perguntar, só fala que a gente está junto faz tempo, senão vai confundir tudo. Aquilo foi um aviso, mas eu demorei a entender. A partir dali, ele começou a assumir um tipo de controle. Sutil, no começo. Mudou a senha do Wi-Fi e disse que era por segurança. Tirou o controle remoto e falou que estava mexendo nos cabos. Começou a dormir com a porta do quarto trancada e eu comecei a dormir com o celular dentro da fronha, com medo. Teve um dia que eu acordei com um barulho lá fora. Era ele cortando o próprio cabelo, de pé, em frente ao varal. Não se olhava no espelho. Olhava para as roupas secando. Eu fiquei parada na janela, travada. Mais tarde, tentei ligar para minha irmã. Ele apareceu na porta e falou: você devia confiar mais em mim. As pessoas só atrapalham quando você está quase curada. Quase curada do quê? Eu não entendi, nem queria entender. A gota foi quando eu inventei que ia viajar para a casa da minha mãe. Falei que a casa ia ficar vazia, que era melhor ele voltar para dele. Ele sentou no sofá, cruzou os braços e disse com a voz mais baixa e firme que eu já ouvi: então me leva, ou a gente termina do jeito que minha mãe terminou. Eu nunca soube o que aconteceu com a mãe dele. Naquela noite, tranquei meu quarto por dentro. Dormi com medo. Gravei um áudio para minha amiga, que nunca foi aberto, porque o celular dela quebrou naquela semana, dizendo: se eu sumir, o nome dele é Hélio. Ele está morando aqui sem eu ter deixado. E ainda tinha gente que dizia que eu era exagerada, que eu devia ter ficado calada. Mas agora, ouvindo isso, você me diz: era exagero mesmo? Na semana seguinte, eu passei a viver com o estômago fechado. Eu acordava e dormia com medo. Saía para o plantão torcendo para ele ir embora, enquanto eu não estava. Mas sempre que voltava, a moto dele estava ali. E ele também. Nunca me agrediu, nunca levantou a voz, nunca forçou nada. Mas isso tornava tudo pior, porque ele estava ali como se fosse o dono. E ainda assim, se fizesse alguma denúncia, iam dizer que eu estava exagerando, que ele parecia de boa. Teve um dia que ele colocou o nome dele em um pedido de gás, como se fosse o responsável pela casa. Depois anotou os horários dos meus plantões num papel e colou do lado da geladeira. Falou que era para se organizar, que um lar precisa de rotina. Eu perdi o chão. Tentei mudar a chave da porta da frente. No dia seguinte, encontrei a cópia da nova chave no chaveiro da parede. Perguntei como ele tinha feito aquilo. Ele só respondeu: você não confia em mim, Lorena. Isso é o que sempre estraga tudo. Passei a evitar dormir em casa nos dias de folga. Fiquei 2 noites na casa de uma colega do hospital. Na terceira, resolvi voltar sem avisar. Queria ver se ele tinha saído, se ainda estava ali. Só que eu me arrependi no segundo que empurrei o portãozinho de metal. Estava tudo silencioso, nem ventilador ligado. A chave virou na fechadura devagar. Entrei sem fazer barulho. Deixei a bolsa no chão. Luzes apagadas. Fui até o corredor do quarto com o coração batendo tão alto que parecia que eu estava ouvindo ele pelo ouvido. A porta do meu quarto estava encostada. Eu empurrei só um pouquinho e congelei. Hélio estava deitado na minha cama, com uma camiseta minha, um short meu, o cabelo recém-cortado, certinho. Ele estava olhando para a parede com a mão em cima da barriga, como se estivesse em paz. E aí ele virou o rosto devagar e falou:
Agora eu entendo por que você se olhava no espelho. Você sempre teve medo. Eu saí correndo. Bati a perna na quina da mesa, caí no chão, levantei com o joelho ardendo, consegui destrancar a porta da frente, fui para a rua descalça gritando por ajuda, chamei o vizinho, bati no portão da mulher do lado, chorei na calçada. Hélio trancou a casa por dentro. A polícia levou quase 2 horas para convencer ele a abrir. Quando saiu, saiu tranquilo, como se tivesse feito nada. Nem gritou, nem relutou. Só colocou o chinelo e saiu, como quem volta de uma visita. Na delegacia, eu ouvi que não tinha nada que pudesse ser feito, que ele não forçou entrada, que eu mesma deixei ele ficar no começo, que não houve ameaça direta nem violência visível. O delegado disse que se tratava de um desentendimento doméstico mal interpretado. Me mandaram fazer um boletim simples e seguir a vida. 2 dias depois, a moto dele sumiu da frente da casa. Nunca mais vi Hélio, mas até hoje, quando escuto o barulho de alguém abrindo o zíper de uma mochila, meu corpo trava. Porque era esse som que ele fazia toda noite antes de deitar. Abria a mochila dele, tirava a escova de dente, dobrava a roupa e se ajeitava como se fosse o dono do lugar. Hoje eu moro em outra cidade, outra casa, nova chave, grade no portão, câmera na frente, mas ainda durmo com o celular dentro da fronha. E ainda tem gente que pergunta por que eu nunca tentei dar uma chance real para ele. Se você é uma dessas pessoas, então eu peço, escuta esse relato de novo, com calma, sem julgamento. E pensa se você deixaria alguém entrar, sabendo que ele nunca mais ia sair. Vocês já olharam para alguém e sentiram que tinha alguma coisa errada, mas não conseguiram provar? Não era o rosto, nem a fala, nem o jeito. Era o espaço entre as coisas, as pausas, o tempo que a pessoa demora para responder, o que ela não pergunta. Eu sei que parece estranho, sei que parece exagero, mas escuta até o fim. Porque eu também achei que era só cisma. E se eu tivesse confiado mais no meu incômodo, talvez não teria deixado ele entrar de novo. Conheci o Lucas pelo aplicativo Tinder. Ele tinha 26 anos, magro, com aquele tipo de beleza quase tímida, meio apagadinha, que parece mais confiável do que é. Foto em livraria, outra tomando café com cara de sono. Dava para ver que ele se esforçava para parecer acessível. E funcionou. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o vocabulário. Usava palavras como serendipidade, cadência, implicações emocionais. E eu sou do tipo que repara nisso, porque trabalho com documentação pública e passo o dia lendo contrato mal feito. Eu deixei claro desde o começo que não queria compromisso. Só conversar, conhecer, sair de vez em quando, sem romantismo forçado. Ele topou. Disse que tinha acabado de mudar para Bauru e ainda estava se situando. Perguntou sobre a cidade, falou que era calma, que o clima lembrava o interior de Minas. Falou de um jeito doce, quase infantil, educado, simpático, um pouco lento demais às vezes, mas ainda assim encantador. Na primeira vez que veio até meu apartamento, ele trouxe pão doce, 2 embrulhados num saquinho de mercado e uma caixinha com sachês de chá. Achei bonitinho, meio exagerado para um primeiro encontro, mas gentil. O que me pegou foi que ele não trouxe mochila, nem uma carteira, nem celular, pelo que percebi. Eu perguntei, você veio a pé? Ele disse que sim, que morava perto, que preferia andar para sentir o lugar. A gente conversou por 1h30. Ele parecia mais interessado em saber do prédio do que de mim. Perguntou quantos andares tinha, se os vizinhos eram silenciosos, se o portão fazia barulho quando abria, qual horário que o pessoal costumava chegar. Eu ri e falei que ele parecia corretor de imóveis. Ele sorriu e disse, gosto de lugares que me deixam invisível. Eu achei poético, meio pretensioso, mas normal para um cara que lê Clarice Lispector no perfil.
Naquela noite, ele foi embora antes das 10. Agradeceu, disse que o apartamento tinha uma paz em comum e não tocou em mim, nem tentou. Deu boa noite e saiu andando, leve, em silêncio. No dia seguinte fui trabalhar e não pensei muito nele, mas naquela noite algo me incomodou. Eu moro sozinha, sempre morei. Se alguém usa meu banheiro, eu noto. Se mexe na louça, eu percebo. E naquele dia, tinha um copo sujo na pia. Só que eu tinha comido fora. Nem encostado na pia eu tinha. Deixei passar. Pensei que talvez tivesse esquecido. No outro dia, tomei banho às 7 da manhã. Quando fui desligar o chuveiro, notei a toalha diferente, encharcada demais. Como se alguém tivesse usado antes. Eu comecei a achar que estava ficando paranoica, que talvez fosse só calor ou distração. Mas mesmo assim, comprei uma câmera. Pequena, simples, dessas que se conectam com o Wi-Fi e grava quando tem movimento. Instalei na entrada da cozinha, virada para a área de serviço, e deixei ali, sem mexer. 2 dias depois, ele apareceu de novo. Dessa vez, sem avisar. Tocou a campainha às 8 da noite e disse que sentiu saudade. Eu fiquei meio sem graça, mas deixei entrar. Ele parecia o mesmo, calmo, gentil, olhando tudo com aquela atenção que parece profunda, mas não é. Falou que o apartamento abria nele uma memória sem nome e que era como se o tempo aqui dentro tivesse outro ritmo. Eu comecei a desconfiar real, quando, no meio da conversa, ele parou e ficou encarando o armário do corredor. Ficou parado ali, uns bons segundos, fixo, nem piscava. Eu perguntei se ele estava bem. Ele respondeu com uma frase que até hoje me arrepia. Você acha que o som das pessoas fica preso nos móveis depois que elas vão embora? Eu ri, meio nervosa. Perguntei se ele escrevia contos ou alguma coisa assim. Ele só sorriu. E depois daquele sorriso, eu tomei uma decisão. Esperei ele ir embora, dessa vez à meia-noite, e fui direto conferir as gravações da câmera. Tinha 2 alertas de movimento. Um na madrugada de terça, outro na madrugada de sexta. Nos 2, a mesma coisa. Um vulto passando da área de serviço para a cozinha. Calmo, sem acender luz, pernas magras, camiseta escura, andando como quem mora no lugar. Era ele, era o Lucas, vestido diferente dos dias que veio aqui, oficialmente. Ele já estava no apartamento, antes. Entrava pela janela da lavanderia. A janela que eu nunca tranco direito porque acho que ninguém seria louco o bastante para subir até o 3º andar. Eu pausei o vídeo, coloquei no mudo e deixei rodar em loop. Não consegui dormir naquela noite. Na manhã seguinte, fui trabalhar como se nada tivesse acontecido, mas por dentro eu estava com tudo em alerta, checando trincos, testando campainha, ouvindo até o barulho da caixa d'água como se fosse sinal, e decidi. Se ele voltasse, eu ia enfrentar. E ele voltou. Ele voltou num sábado à noite. Não mandou mensagem, não ligou, só apareceu. Eu já estava preparada. Tinha deixado meu celular com a tela desbloqueada e a câmera do corredor ligada no notebook. O chip do fixo já estava fora fazia meses, mas até isso eu testei, trancada por dentro. Quando ele entrou, agiu como se fosse a casa dele. Nem pediu licença. Foi direto para a cozinha, pegou um copo, abriu a geladeira e tomou água. Eu fiquei parada na sala, observando. Lucas, eu disse, preciso te mostrar uma coisa. Ele olhou, sem mudar a expressão. Eu girei o notebook na direção dele. Dei play no vídeo da terça-feira, 2h30 da manhã. Ele se viu andando pela cozinha, sem sapato, sem pressa. A reação dele, 0. Só puxou uma cadeira e sentou. Ficou olhando para a tela como se estivesse assistindo a gravação de um estranho. Depois, levantou os olhos para mim e disse: aqui é o único lugar que me escuta do jeito certo, sem gritar, sem rir, sem piscar. Eu senti o estômago virar. Peguei o celular, tentei abrir o discador. Tava travado, congelado. E aí eu percebi, ele tinha desconectado o Wi-Fi.
e removido o chip do fixo, antes de eu entrar na sala. Você precisa ir embora, eu disse, tentando manter a calma. Ele ficou de pé, olhou em volta como se estivesse se despedindo de um lugar querido. Depois disse: eu nunca precisei invadir. Você sempre deixou tudo aberto. E foi embora, pela porta da frente, com a mesma tranquilidade de quem só foi pegar um casaco. Eu liguei para a polícia com o celular da vizinha. Mostrei o vídeo. Eles foram até o prédio, olharam a janela, anotaram tudo. Mas o que me disseram foi isso: Dona Cláudia, tecnicamente ele não invadiu. A senhora deixou a janela aberta. Não houve arrombamento. Eu insisti. Mostrei prints, vídeos, contei o que ele disse. Eles anotaram. Disseram que iam investigar. 2 dias depois, recebi uma ligação da delegacia. Pediram que eu fosse até lá confirmar se reconhecia alguém. Não era ele. Mas a conversa foi suficiente para me fazer entrar na internet e procurar por notícias parecidas. Demorei, mas encontrei. Uma postagem num fórum de moradores da Zona Norte com a manchete: homem é visto dentro de apartamento vazio em condomínio recém-construído. Moradora o encontra escondido em cima do guarda-roupa. Tinha um retrato falado. Era ele. Mas o nome era outro. Eu imprimi. Levei à delegacia. O policial que me atendeu disse que estavam cruzando informações. Mas até hoje, nada. O que eu quero deixar aqui não é uma acusação, é um aviso, porque ele não gritou, não quebrou nada, não encostou em mim. Ele só ficou, como se estivesse à procura de um lugar onde pudesse existir sem ser visto. E o meu apartamento talvez tenha sido só isso para ele: um esconderijo, silencioso, seguro. E se eu tivesse ignorado meus próprios alertas? Se eu tivesse deixado ele voltar mais uma vez? Essa história poderia ser outra, e talvez eu nem tivesse a chance de vir contar. Por isso eu tô aqui. Para quê? Se você sentir aquele desconforto que não sabe explicar, você escute. Porque tem gente que não tá procurando alguém, tá procurando um lugar. E às vezes o lugar é você. O que eu vou contar não é história de amor, nem de susto. É uma coisa mais seca do que isso. Uma coisa que acontece com quem está invisível demais para ser lembrado no dia seguinte. Eu estava no meu 3º mês sem trabalhar quando conheci ela. Já vinha de um tempo ruim, desde que a minha ex levou o nosso filho para São Paulo. Não brigamos. Só um dia ela fechou a porta com ele no colo e disse que era melhor assim. Nunca mais voltou. Nem para buscar as coisas. Eu fiquei no mesmo lugar. Mesmo apartamento velho, mesmo colchão, mesma cozinha acesa com a luz fria, aquela que zune. Tinha dias que a geladeira era a única coisa que fazia barulho aqui dentro. Foi nessa época que eu baixei aquele aplicativo. Eu não esperava nada, só clicava por clicar, até que apareceu uma tal de Lívia. Morava aqui perto, contadora. Aquelas fotos limpas de gente que tem autocontrole e mesmo assim puxava assunto com calma, perguntava como eu estava, dizia que minha voz parecia tranquila e elogiava até o jeito que eu escrevia, mesmo quando eu só respondia com aham ou pois é. Demorei para sugerir um encontro. Ela que propôs, disse que não gostava de lugares cheios, preferia ir direto ao ponto, almoçar comigo em casa. Trouxe panquecas prontas num pote de vidro, quentes ainda. Eu arrumei a mesa, primeira vez que alguém sentava ali em 2 anos. Ela comeu pouco, disse que o tempero da minha cozinha era melhor do que qualquer restaurante. Antes de sair, deixou um bilhete pregado com ímã na geladeira. Você é mais do que imagina, não some. Na hora, aquilo me desmontou e ao mesmo tempo me reorganizou por dentro. A gente se viu de novo uns dias depois. E de novo na semana seguinte. Sempre aqui. Sempre ela que trazia alguma coisa pronta. A presença dela era silenciosa. Sentava no sofá e escutava.
Um dia, viu a única foto que eu ainda deixava do meu filho no porta-retrato da cômoda. Ficou olhando tanto tempo que eu fui ficando desconfortável. Quando eu comentei que talvez tivesse que vender as coisas e ir morar com minha mãe em Betim, por causa das contas, ela respondeu com uma calma esquisita. Se você fizer isso, você vai sumir para sempre e ninguém vai lembrar de você. Na hora, achei que era uma forma estranha de dizer fica. Só hoje entendo o que aquilo queria dizer. A última vez que a vi foi numa tarde nublada. A mesma luz acesa na cozinha, a mesma geladeira zumbindo. Só que eu não lembro direito da conversa. Eu estava mole, com enjoo. Achei que era o café que tinha tomado cedo. Quando fui ao banheiro, percebi um sangramento, coisa leve, mas o mundo girou. Tentei voltar para a cama e não consegui. A próxima coisa que lembro foi acordar numa maca, com soro no braço e a garganta arranhando. 2 tardes tinham passado. 2. No hospital, ninguém falava muita coisa. Só diziam que eu tinha chegado em estado confuso, com sinais de fraqueza, pressão baixa, alteração nos batimentos. Disseram que eu devia ter tomado alguma coisa. Eu neguei, com todas as forças. E quanto mais eu negava, mais olhavam para mim com aquele olhar enviesado, como quem já decidiu o que acha. Disseram que não encontraram substâncias ilegais no sangue, mas que o que eu tinha tomado podia ter sido em baixa dose, só o suficiente para me fazer desmaiar. A parte mais difícil não foi a dúvida, foi saber que ninguém me procurou. Nem minha mãe, nem vizinho, nem parente. Só me acharam porque o vizinho de baixo sentiu um cheiro estranho vindo do corredor, que no fim era só o prato que ficou fora da geladeira, azedando. Voltei para o apartamento 2 dias depois. A cama estava do mesmo jeito, a porta da cozinha entreaberta, só que tinha coisa faltando. Levaram os frascos dos meus remédios antigos, aqueles que eu guardei desde que parei com o tratamento emocional anos atrás. E levaram a única foto do meu filho, aquela da moldura de plástico que vivia empoeirada na cômoda. Só isso, mais nada. TV no lugar, celular carregando, dinheiro não tinha mesmo, notebook velho, intocado. Não foi furto, não foi alguém desesperado atrás de bens. O que levaram era só o que me dizia respeito, só o que tinha meu nome por dentro. A polícia veio, fez as perguntas, mas não deu em nada. Disseram que, pelo estado em que me encontraram, talvez eu tivesse passado por um episódio de confusão emocional, que talvez eu mesmo tivesse escondido as coisas e esquecido. Tentei mostrar os registros da Lívia no aplicativo, já não existia mais. Nem no histórico de conversa, nem nas imagens, nem nada, sumiu. Como se nunca tivesse estado lá. Uns dias depois, limpando a cozinha, achei o que realmente me parou. Era um bilhete. Um pedaço de papel dobrado, metido entre a garrafa de água e um pote com arroz velho. Escrito a caneta, com letra bonita. Você não era o alvo, mas era o único que ninguém procuraria no dia seguinte. Eu fiquei lendo aquilo por uns bons minutos, parado, com a porta da geladeira aberta, como se meu cérebro precisasse de tempo para aceitar o que já tinha entendido. Não fui escolhido por acaso. Fui escolhido porque não fazia falta. Fui escolhido porque a minha ausência cabia no silêncio do prédio, no desprezo da família, no esquecimento de quem já se foi. Até hoje, eu não sei quem ela era, nem o que ela fez de verdade. Mas sei que se eu tivesse ido embora naquele dia, não teria velório, nem missa, nem lembrança. Só uma porta trancada e comida estragando. Hoje eu moro no mesmo lugar, mas com tranca reforçada. Corrente de ferro na porta, parafuso por dentro e desconfiança até de mensagem de bom dia. Não quero resposta, nem perdão, nem justiça. Só quero que alguém saiba que em algum lugar dessa cidade teve uma mulher que soube exatamente onde enfiar o vazio e usou ele até a última gota. Se essa história te fez sentir aquele silêncio pesado no peito, se em algum momento você pensou isso podia acontecer comigo, então se inscreve no Diário de Terror. Aqui
Cada relato é mais do que um susto, é um alerta, um aviso e muitas vezes a única forma de alguém ser lembrado. Ativa o sino e fica com a gente, porque tem coisa que só chega até a gente quando alguém decide contar.